E se a chave para a harmonia nos relacionamentos estivesse em entender uma coisa chamada energia feminina? Pois é, nessa análise a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia, olhando o que diz um guia para homens cristãos chamado Papo Alfa. Vamos tentar entender como essa fonte específica enxerga toda essa dinâmica. Tá, mas a pergunta que fica é: o que exatamente é energia feminina na perspectiva desse guia? Sabe, como é que essa visão, que vem de um ponto de vista cristão bem particular, define o papel da mulher e, e a dinâmica de um relacionamento? É isso que a gente vai destrinchar agora. Bom, tudo parte de uma premissa, de um diagnóstico, né? O guia diz que muitos homens hoje em dia se sentem meio perdidos. E isso, claro, acaba gerando conflito dentro dos relacionamentos. E a solução que ele apresenta? Passa por um caminho bem específico: compreender a tal da energia feminina. Basicamente, o texto aponta para dois becos sem saída. Sabe, de um lado tem aquele homem que tenta ser super autoritário, que quer controlar tudo, meio que sufocar. Do outro, o oposto, o homem passivo, que simplesmente abre mão da sua liderança. E para o guia, olha, nenhum desses extremos funciona. Os dois, no fim das contas, levariam à desarmonia. Então, entendido o problema, vamos entrar nos conceitos centrais. E o primeiro deles, que talvez seja o mais importante de todos, é a ideia de que a energia feminina é, por natureza, reativa. Mas o que isso quer dizer na prática, né? Olha só que interessante, o guia usa uma metáfora muito forte aqui, a do espelho. A ideia central é que a energia feminina não seria uma força que inicia a ação, mas sim uma que reflete o que ela recebe da energia masculina. Ou seja, se ela recebe segurança, reflete segurança. Agora, se recebe insegurança, bem, aí reflete insegurança. É bem direto. E aí, o que acontece quando um homem está inseguro, sem direção? De acordo com o texto, esse caos é refletido diretamente na parceira. Ela começaria a testá-lo, e segundo o guia, não é por maldade não, seria uma busca quase que instintiva por uma base firme, por segurança. Certo, então o primeiro pilar é essa natureza reativa, a do espelho. Agora vamos para o segundo pilar teórico do guia. A ideia de que essas energias são opostas, mas complementares. Elas são até representadas por símbolos bem conhecidos, solar e lunar. E é bem aqui que o guia, digamos, se afasta de muitas ideias mais modernas. Ele desafia o que ele mesmo chama de o mito da igualdade de funções. O argumento é que a questão não é sobre igualdade de valor. De jeito nenhum, isso não está em jogo. A diferença, de acordo com o texto, está na função de cada energia dentro da dinâmica do casal. E essa distinção fica bem clara, né? A energia masculina, a solar, é descrita como energia ativa, focada em conquista e em proteção. Já a energia feminina, a lunar, é a receptiva, focada no acolhimento, no cuidado. Uma é para fora, a outra é para dentro, basicamente. Então, na prática, o que isso significa? Que o papel do homem seria o de criar essa bolha de segurança, tanto emocional quanto espiritual. A ideia por trás disso é que, quando se sente segura, a mulher pode florescer, operar naturalmente na sua energia receptiva, sem precisar endurecer ou assumir um papel que, na visão do guia, não seria o dela. Ok, beleza. A gente viu a teoria, mas e na prática? Como um homem lida com as emoções a partir dessa perspectiva? Bom, o guia traz outra metáfora bem forte para isso, a da rocha contra a onda. A imagem que o texto usa é muito vívida. Ele descreve a energia feminina como um oceano de sentimentos, cheio de movimento, de profundidade. E o papel do homem não seria tentar controlar esse oceano. Isso era impossível, mas sim ser um navegador habilidoso. Alguém que sente as ondas, que entende as marés, mas que nunca, nunca deixa o barco virar, mantendo sempre o leme da racionalidade bem firme. E essa citação do material resume perfeitamente a filosofia. A rocha não se move porque a onda bate nela. A mensagem é muito clara, né? A emoção, que é a onda, pode vir com toda a força do mundo, mas o homem, a rocha, precisa ser o ponto de estabilidade. E quais seriam as ferramentas para isso? Segundo o guia, são duas coisas: silêncio e calma. E para a coisa não ficar só na metáfora, o guia dá um passo a passo bem prático. Quase um manual de instruções. Primeiro passo, ouça sem reagir. Nada de reagir no calor do momento. Segundo, valide o sentimento. Mostre que entendeu o que está sendo dito. Terceiro, e esse aqui é o ponto-chave, permaneça calmo. Mantenha a própria calma. E aí sim, só a partir desse lugar de tranquilidade vem o quarto passo, manter a liderança da situação. Certo.
Mas para que todo esse esforço? Qual que é o objetivo final de tudo isso? O guia diz que o resultado pretendido é transcender uma coisa que ele chama de jogos emocionais. E a ideia aqui é bem interessante. O guia não ensina a jogar melhor. A proposta é outra, é uma imunização. O jeito de vencer esses jogos não seria virando um mestre neles, mas sim fazendo com que eles simplesmente não afetem mais. E como se consegue isso? Segundo a fonte, com uma vida de integridade e um propósito muito claro. E essa imunidade, claro, não surge do nada. Ela seria construída em cima de 4 pilares, bem dentro do contexto cristão do guia. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, trabalho duro. Terceiro, um propósito claro. E por último, um compromisso com Deus, que, segundo o texto, deve ser maior do que a necessidade de aprovação de qualquer pessoa, até mesmo da parceira. E o resultado final disso tudo qual seria? A promessa do guia é que com essa base sólida, aqueles testes começam a diminuir e o respeito aumenta. A conclusão da fonte é que a energia feminina, quase que por instinto, reconheceria e, usando as palavras do próprio texto, se submeteria a uma força moral e de propósito que ela percebe como superior. E isso, no final, geraria a tal da harmonia. O que nos leva, então, a uma reflexão final. Depois de olhar para todos esses conceitos, do espelho reativo até a rocha inabalável, a grande questão que fica no ar é: essa abordagem, do jeito que é descrita pela fonte, ela promove harmonia ou promove a hierarquia? Fica aí a pergunta para a gente pensar.